Oi, alunos! Faremos a correção da atividade de matemática que trata do conteúdo função quadrática. A primeira questão diz: esboce o gráfico de cada uma das funções de R em R, ou seja, de reais em reais, dadas pelas seguintes leis, né? Ou pelas leis seguintes. Então, alunos, na letra a gente tem uma lei de formação. Y é igual a x ao quadrado, para x igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, através dessa formulazinha matemática, dessa função aqui, eu vou substituir os valores de x para eu achar o y e, posteriormente, esboçar o gráfico, né? Que é desenhar o gráfico e localizar os valores para x e y. Então, alunos, inicialmente, nós temos aqui o primeiro valor para x, né? Que é o menos 2, como vocês podem perceber. Então, essa é a função y é igual a x ao quadrado. Quem é o x, gente? O x é o menos 2. Então, vai ser menos 2 ao quadrado, tá certo? Menos 2 ao quadrado é menos 2, que multiplica menos 2, ou seja, é essa base repetida duas vezes. Então, a gente vai encontrar o y. Vamos fazer aqui o jogo de sinal. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Acabei de encontrar o y, que deu 4. Vamos dar prosseguimento. Y é igual a x ao quadrado. Meu próximo valor para x é menos 1. Então, vai ser parênteses, menos 1 ao quadrado. Gente, menos 1 ao quadrado é a base menos 1, repetida duas vezes. Ou seja, menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais, faço o jogo de sinal. Menos com menos mais, a base ficou positiva. 1 vezes 1 vai dar 1. Achei o próximo valor para y. Y é igual, né, ó, x ao quadrado. Quem é o x agora, gente? O x agora vai ser 0. Então, vai ser 0 ao quadrado. E 0 ao quadrado é 0 vezes 0. E 0 vezes 0, né, gente? Vai dar 0. Continuando, y é igual, x ao quadrado, o meu x agora vai ser 1. Então, vai ser 1 ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, alunos, é 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é o próprio 1. Perfeito. Vamos encontrar o próximo valor para y e o último, né? Ó, x ao quadrado, quem é o meu x? O meu x agora vai ser 2. Então, vai ser 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, meninos, é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 4. Perfeito. Agora que eu encontrei, né, os valores de x, o próprio problema me deu. Encontrei os valores de y, é só fazer o quê? Desenhar o gráfico da função. Então, aqui, alunos, eu vou fazer uma reta, tá certo? Ou melhor, vou fazer um plano cartesiano, reta vertical, reta de y, reta horizontal. Temos aqui a nossa reta de x, tá bom? E quais foram os valores de x? Os valores de x foram menos 2, menos 1. Então, eu vou colocar para a esquerda do zero, menos 1 e menos 2. 0 é a origem, fica bem no meio. 1 e 2 positivo vem para a direita do zero, 1 e 2 positivo. Coloquei o x, agora eu vou colocar o y. Quem é o y, gente? Ó, 4 e 1, 0, 1, 4. Então, 0 é a origem, serve para o x, assim como serve para o y. Vou marcar aqui, gente, o 1 do y e vou marcar mais lá em cima o 4 do y. E vou começar a ligar os pontos. Ó, vejamos. Quando eu disse que o x era menos 2, o y deu 4. Então, significa dizer que eu vou ligar do menos 2 para o 4 e vou marcar um ponto. Quando o x foi menos 1, o meu y foi 1. Então, eu vou ligar do menos 1 do x para o 1 do y. Quando o meu x foi 0, aqui o x foi 0, o y também deu 0. 0 e 0, gente, vai ficar o ponto na origem. 0 e 0 é 0 do x, 0 do y, ponto na origem, tá? Quando o meu x for 1, tá aqui o 1, o meu y também deu 1. Então, eu vou pegar o 1 do x e vou ligar com o 1 do y. Quando o meu x for 2, tá aqui o x sendo 2, eu também encontrei que o y deu 4. Então, vou pegar o 2 do x e vou ligar para o 4 do y. Pronto, alunos. Temos aqui os pontos marcados, né? A gente sabe que a nossa função, o meu x, ele tá, ó, o x ao quadrado, que é o termo a, ele tá positivo. Então, a parábola, ela vai ficar com a concavidade para cima, tá certo? Então, vai ficar nesse sentido
o desenho do meu gráfico. Na letra B, eu tenho y é igual a 2x ao quadrado para x, gente, os x são os mesmos valores, mas você percebe que a função, ela muda, tá bom? Então, eu vou repetir, y é igual a 2 vezes o x. Quem é o x? É menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, ó. Não tá x ao quadrado? O x agora é menos 2 ao quadrado. Então, y é igual, vou repetir esse 2 vezes... Gente, menos 2 ao quadrado, eu acabei de fazer, ó. É menos 2 vezes menos 2, que vai dar quanto? Vai dar 4. Então, eu sei que vai ficar 2 vezes 4. E 2 vezes 4 deu 8. Achei o primeiro y nessa função. Y é igual a 2 vezes x ao quadrado. Qual é o meu próximo valor para x? É menos 1. Então, vai ficar menos 1 entre parênteses ao quadrado. Y é igual a 2 vezes... Gente, menos 1 ao quadrado, eu acabei de fazer aqui em cima, ó. É menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1 positivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 positivo, tá bom? Y é igual 2 vezes 1, 2. Perfeito. Dando continuidade, y é igual a 2 vezes x ao quadrado. Qual é o próximo valor para x? 0. Então, vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado. Y é igual a 2 vezes... Gente, 0 ao quadrado. Fiz aqui em cima, é 0 vezes 0, que vai dar 0. Então, 0 ao quadrado é 0. Y é igual 2 vezes 0. Gente, 2 vezes 0 é 0, tá bom? Y é igual a 2 vezes x ao quadrado. O próximo valor para x é 1, então vai ser 2 vezes 1 ao quadrado. Y é igual a 2 vezes 1 ao quadrado. Fiz aqui em cima, gente, ó. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, vou repetir aqui 1. Esse 1 aqui é do 1 ao quadrado, tá? Y é igual a 2 vezes 1, que vai dar 2. E vamos finalizar. Y é igual a 2 vezes x ao quadrado. Quem é o meu x ao quadrado agora, gente? O meu x agora é 2. Então, vai ser 2 vezes 2 ao quadrado. Y é igual a 2 vezes, ó, 2 ao quadrado, fiz aqui em cima, é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, vai ser 2 vezes 4. Y é igual, gente, 2 vezes 4 vai dar o quê? Vai dar 8, olha. O próprio problema me deu os valores para x, peguei esses valores 1 a 1 e substituí nessa função para eu achar o y. Agora, o que eu devo fazer? Apenas esboçar o gráfico da minha função. Aí, alunos, eu vou aqui fazer o meu gráfico, tá bom? Reta vertical, reta em pé, né, gente? É a reta de y. Reta horizontal, ou melhor dizendo, reta deitada é a reta de x. Os valores para x serão, ou melhor, são menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, já sei que 0 é a origem. 1 e 2 está positivo, vai ficar à direita do 0. Menos 1 e menos 2 estão negativos, vão ficar à esquerda do 0, não é isso? Pronto, coloquei os valores de x no plano cartesiano, ó, x no plano. Agora, o y. Gente, quanto foi que meu valor de y? Deu 0, ó, 8, 2, 0, 2, 8. Então, 2, eu vou colocar o 2 para cima, porque tá positivo, e o 8 para cima também, porque tá positivo. Você vê que os valores do y se repetem, ó. 8, 2, 0, 8, 2. Ou melhor, 2, 8. O 0 é a origem, ele tanto serve para o x como serve para o y. E vou começar a relacionar os pares, tá? Quando o x for menos 2, o meu y deu quanto? Deu 8. Então, eu vou pegar o menos 2 e vou ligar para o 8, formando esse par ordenado. Quando o meu x deu menos 1... o y deu 2, então, vou pegar o menos 1 do x, que é o que está na horizontal, e vou ligar para o 2 do y, que está na vertical. X, 0, y deu 0. 0 e 0, bolinha no meio, ponto na origem. X, 1, y, 2. Então, vou pegar o 1 do x e vou ligar para o 2 do y, marcar o ponto. X, 2, y, 8. Vou pegar o 2 do x e vou ligar para o 8 do y, marcando também um ponto, tá? Você percebe que os pontos, eles estão todos alinhados para se passar uma parábola por eles, né? A parábola vai ficar nesse sentido, com a concavidade voltada para cima, porque a minha função tem o termo A positivo
parábola com a concavidade para cima. Já a questão 2, alunos, pede para determinar as raízes ou zeros reais de cada uma das seguintes funções. Pois bem, alunos, temos aqui a letra A da questão 2, y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9, certo? Eu quero encontrar as raízes ou os zeros dessa função. É só você pegar a função, gente, e transformar numa equação. Então, você vai pegar menos x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a zero. Você transformou ela numa equação, transformou a função numa equação. Agora, alunos, você poderia aqui, por exemplo, multiplicar essa equação toda por menos 1, tá bom? Mas se você também não quiser multiplicar, não tem problema, você vai encontrar os mesmos valores. Então, aqui a gente vai tirar os coeficientes de A, B e C. Como explicado na aula, gente, o A, o coeficiente de A, é o número que acompanha o x ao quadrado. Aqui você vê menos x ao quadrado, então significa dizer que o coeficiente de A aqui, gente, é menos 1, tá bom? Quando a gente não vê mais existe, vai ser o menos 1. O coeficiente de B, alunos, é o número que acompanha o x, ou seja, o 6, tá certo? E o termo independente, que é o termo C, é o menos 9. Certo? Mas, por exemplo, Elane, e se eu quisesse multiplicar essa equação por menos 1, eu poderia multiplicar? Claro que pode, alunos, fica a seu critério. Vamos multiplicar, então. Menos com menos, mais. Então, ficou x ao quadrado. Mais com menos, menos 6. X. Menos com menos, mais 9, igual a zero. Pronto. Agora, quem é o A? O A agora é o 1, né? Então, ficou 1 positivo. O B, gente, é o menos 6, tá certo? Negativo. E o 9, ou melhor, e o C é o mais 9. Após fazer isso, como eu vou encontrar as raízes ou os zeros dessa função, a gente vai fazer a equação do segundo grau e encontrar as raízes. Primeiro, a gente vai calcular a fórmula de delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Tá bom, alunos? Delta é igual... Gente, quanto que é o nosso B? Ó, o nosso B aqui tá feinho, mas aqui é um menos 6, tá? Então, vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A. Quanto é que é o A? 1 positivo. Que multiplica o C. Quanto é que é o C? 9 positivo, tá? Delta é igual... Gente, menos 6 ao quadrado, aqui em cima, ó, é menos 6, vezes menos 6, menos com menos mais, 6 vezes 6, 36... Aí, menos, aí 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Delta é igual 36 menos 36, 0. Gente, o meu delta deu 0. Perfeito. Agora, a gente vai dar prosseguimento. A próxima fórmula que a gente vai usar é a fórmula de Bhaskara, que é menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2, que multiplica o A, sobre 2A. Então, vai ser o quê, gente? Vai ser x é igual menos da fórmula B. Quanto que é o valor de B? Ó, B é menos 6. Então, parênteses, menos 6, mais ou menos, abre raiz. Quanto foi o meu delta que eu encontrei, gente? O meu delta foi 0, tá certo? Então, raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes o valor do A. 2 vezes o valor do A. Quanto que é o meu A? O meu A é 1. Então, 2 vezes 1. X é igual, menos com menos, mais, cai para fora o 6 positivo, mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 0? Gente, a raiz quadrada de 0 é 0. Por quê? 0 vezes 0 não vai dar 0, não é? Sobre 2 vezes 1, 2. Então, alunos, uma curiosidade aqui que eu não sei se vocês lembram que isso foi explicado lá no 9º ano. Gente, quando o delta for 0, o mesmo valor do x1 vai ser o valor do x2, tá certo? Mas mesmo assim eu vou demonstrar para vocês. Então, quando você chegar nesse momento aqui do seu Bhaskara, você vai calcular as raízes, que é o x1 ou x', não sei como foi que seu professor chamou, né, do 9º ano, x2 ou x2'. Gente, o x1 é toda essa expressão com o sinal de mais. Então, vai ser 6 mais 0 dividido por 2. 6 mais 0, 6. 6 dividido por 2, o x1 deu quanto? Deu 3.
Gente, o x2 é toda essa expressão com sinal de menos. Então, é 6 menos 0 dividido por 2. 6 menos 0 é 6. E 6 dividido por 2, que vai dar 3. Perceberam como o valor do x1 é igual ao valor do x2? Pois bem, gente, isso aconteceu porque o delta deu 0. Então, toda vez que o delta der 0, não precisa, né, você calcular o x2, porque o valor do x1 vai ser o mesmo valor do x2. Então, no caso, as raízes dessa equação é 3, né? Ou seja, a raiz ou zero dessa equação é x igual a 3. Temos aqui uma nova função, y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 9. Então, eu preciso encontrar as raízes ou zeros dessa função. Então, eu vou pegar a minha função, x ao quadrado menos 5x mais 9 e vou igualar a zero. Gente, quando eu igualo a zero, eu transformei essa função numa equação. Agora, eu vou tirar os coeficientes de A, B e C, tá certo? O coeficiente de A é o número que acompanha o x ao quadrado. Aqui na frente do x eu não vejo nada, mas aparece 1, então 1 é o coeficiente. O número que acompanha o x é o menos 5, então o B vale menos 5, né, gente? Porque o B é o número que acompanha o x, menos 5. E o C é o número sozinho, ou seja, é o termo independente que vai ser 9. A primeira fórmula, é claro que eu vou estar encontrando, é a fórmula de delta, que é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, gente, agora é só substituir essas letrinhas por esses valores que eu acabei de retirar dentro da equação. B, quanto que é o meu B? O meu B é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, quanto que é o valor de A? 1, vezes o C, quanto que é o C? 9, tá? Delta é igual, gente, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, menos com menos mais, 5 vezes 5, 25, perfeito. Aí, repete o menos da fórmula e vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Delta é igual, agora você tem uma subtração de 25 menos 36. O 25 está positivo, o 36 está negativo, os sinais são diferentes. E a regra diz... Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 36 menos 25, 9. Subtrair. E conserva o sinal do maior. Quem é o maior? É o 36. Então, eu vou conservar o sinal do 36, que é menos. Gente, quando você estiver resolvendo equações do segundo grau, que o seu delta der um valor negativo, você não pode continuar fazendo Bhaskara como a gente fez aqui. Sabe por quê? Porque não existe... Dentro do conjunto dos números reais, a raiz quadrada de um número negativo. Então, quando o delta for negativo, você vai responder que não existe raízes reais. Ou seja, não existe nenhum número dentro do conjunto dos números reais que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 9. Tá certo? Porque se você disser que é 3... Você está dizendo que a raiz quadrada de menos 9 é 3. Você diz isso? Você disse certo? Não disse. Por quê? Porque 3 vezes 3 vai dar 9 positivo. Ah, Elane, então é o menos 3. Mas se você diz que é o menos 3, então menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, de todas as formas... Sempre vai dar 9 positivo, nunca vai dar 9 negativo. Então, a resposta é, não existe raízes reais e você para aqui. Não vai continuar fazendo Bhaskara porque não vai ter solução. Beleza, alunos?